Êxodo, capítulo 2, nós vamos começar lendo hoje a partir do versículo 23. Então, abra aí sua Bíblia, é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. No capítulo 2, nós começaremos hoje a partir do versículo 23 e vamos até o meio do capítulo 3, vamos ler até o versículo 15. Todos encontraram? Compartilhe aí sua Bíblia, se tiver algum irmão ao seu lado que não tem. E você pode também acessá-la, desde que seja sua Bíblia, não WhatsApp, Facebook, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, ou conforme está literalmente no texto hebraico, o Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Deus abençoe a meditação da sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero nessa leitura conversar um pouco e mostrar aos irmãos o compromisso de Deus com o seu povo. E não foi combinado, mas compromisso foi o tema de ontem do encontro de casais, onde o nosso irmão Eide, presbítero Eide, líder dos casais, demonstrou a importância do compromisso. O compromisso é algo muito importante. E eu quero iniciar com uma anedota, uma piada, uma história que é um pouco engraçada sobre essa questão do compromisso. Conta-se a história de um homem que estava ali para acordar, para ir para a igreja, e sua mãe foi lá, morava ainda na casa da sua mãe, e sua mãe foi lá e falou: acorde, vamos para a igreja, vamos, levante. E ele disse: eu não quero ir, eu quero ficar aqui, estou cansado. E aí ele virou para sua mãe e disse: para que eu vá para a igreja hoje? E sua mãe olhou bem nos seus olhos e disse: você é o pastor da igreja. Você tem que ir, você é o pastor da igreja. Compromisso, isso é uma anedota. Meus irmãos, como que nós jogamos fora muitos dos nossos compromissos? O homem, ele se compromete com muita frequência e muitas vezes não consegue cumprir. Recentemente eu estava conversando com uma irmã da nossa igreja, falando um pouquinho sobre missão. E eu contei a essa irmã uma situação que é muito comum os missionários passarem lá no exterior. Os missionários que vão para o exterior, que vão para a África, para o Senegal, para o Afeganistão, seja lá qual for o país, eles levantam o seu sustento. Eles vão atrás de igrejas para sustentá-los e eles vão atrás de pessoas que são chamadas de mantenedores. Então, irmãos sustentam esses missionários lá. E muitas vezes eu escuto falar de missionários que estão passando fome porque os seus mantenedores, que se comprometeram a dar um dinheiro mensalmente, deixaram de dar. E aí se pergunta o porquê, diz: não, é porque eu apertei das minhas contas. Mas muitas das vezes nós olhamos para a realidade das pessoas que deixam de sustentar missionários no exterior, em país hostil, passando fome lá. Eles param de pagar o sustento dos missionários, mas não deixam de pagar a Netflix, não deixam de pagar a internet, não deixam de pagar a GVT com 300 canais em HD ou não, que custa mais de R$300, mas deixam de dar 50, 100 reais que se comprometeram aos funcionários, que lhes é o sustento lá em país hostil. Compromisso. Muitas vezes o homem, nós, meus irmãos, nós nos comprometemos diante de Deus e falamos: nós não vamos pecar mais nessa coisa. Você já fez isso? Muitas vezes nós chegamos para Deus em oração e falamos: Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Eu entendi que é errado, eu prometo que nunca mais vou fazer. E de repente, na segunda você não faz, na terça você não faz, na quarta você não faz, na quinta você não faz, na sexta você cai nesse pecado. Isso já aconteceu com você? E quantas vezes nós iniciamos um compromisso diante de Deus de fazer uma vida devocional? Chegamos para Deus e falamos: Senhor, eu vou te buscar todos os dias de manhã, 7 horas da manhã. E de repente, no primeiro dia vai, é igual regime. O segundo vai, no terceiro não dá mais certo. Meus irmãos, o homem se compromete em muitas coisas, mas às vezes o homem não honra a sua palavra. A Bíblia até tem um versículo que diz: maldito o homem que confia no homem. Nós somos assim, nós prometemos. Por exemplo, no batismo na igreja, nós fizemos várias promessas. Você já analisou as promessas que você fez no momento do seu batismo?
diante de Deus e diante dos homens, se você realmente está cumprindo. Quando nos casamos, que foi o assunto da palavra de ontem, nós fazemos várias promessas. Você já observou se você está cumprindo todas as promessas, todos os seus comprometimentos que você fez em seu casamento? E claro, irmãos, eu estou me colocando aqui no jogo. Nós, homens, somos falhos. Nós não cumprimos os nossos compromissos. Nós, muitas vezes, não cumprimos as nossas palavras. Mas esse texto de hoje não vai falar sobre compromissos firmados por homens. Ao contrário, esse texto vai falar sobre Deus. E eu quero mostrar para os irmãos como o nosso Deus cumpre com todos os seus compromissos. Por mais que nós não cumpramos, por mais que nós sejamos pecadores, falhos, prometemos e não cumprimos, Deus, Ele não é homem. Ele sempre cumpre o que prometeu. Ele é fiel e Ele se compromete com o seu povo. Amém? Esse é o objetivo dessa noite, é olhar para Deus como exemplo, para Deus como Redentor. Vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Lá em Êxodo 1, nós temos o início da escravidão. O povo de Israel foi ao Egito para fugir de fome, isso está no final do livro de Gênesis, e então ficou no Egito. E após a morte de José e dos seus irmãos, levantou-se um rei, e esse rei não conhecia José, e por causa de inveja, de ciúme e de medo, fez com que o povo de Israel se tornasse escravo. Isso nós vimos no primeiro sermão. E então nós vemos o início da escravidão, mas em toda a escravidão, nós vimos também no primeiro sermão o cuidado do Senhor para com o seu povo. Deus cuidando, Deus preservando, Deus multiplicando o seu povo de maneira extraordinária. No capítulo 2, é um texto que nós não estudamos, eu pedi para que os irmãos fizessem a leitura em casa, a narrativa do nascimento e da educação de Moisés. Eu estou usando, inclusive, o próprio tema trazido aí em negrito nas nossas Bíblias. Então nós vemos como Moisés nasceu, a história do seu nascimento, como Deus preservou ele, poupou a sua vida, e como foi a sua educação, como ele se tornou filho da princesa do Egito. E então nós temos isso no capítulo 2. Mas no capítulo 2 também nós temos uma cena um tanto diferente, um tanto estranha, que mostra a humanidade de Moisés, quando Moisés mata um egípcio. Ele vai tentar defender um hebreu, o egípcio estava espancando um hebreu, os hebreus eram escravos, e então Moisés, ele vai lá, ele era príncipe do Egito, e mata o egípcio, e esconde ele na areia, e ele pensou que era secreto, mas não foi. Isso chegou até o conhecimento de Faraó, e ele foge então para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian, ele se torna peregrino, ele começa a morar com um homem chamado Jetro, que era sacerdote e que tinha 7 filhas e trabalhava como pastor de ovelhas. E então Moisés casa-se com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e ele tem filhos com ela. Assim termina essa narrativa do capítulo 2 e inicia então uma virada de página. Esse momento do capítulo 2 que eu pedi para os irmãos lerem em suas casas, conta só como surgiu Moisés e um pouquinho da história dele. Mas o nosso foco principal nessa noite é em Deus. Então nós iniciamos no versículo 23. Aqui no texto então que nós estamos estudando hoje, que nós vamos meditar agora, é um texto que nos mostra Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Por isso eu também pedi para os irmãos lerem Gênesis 15 em suas casas. Lá em Gênesis 15, Deus promete uma descendência, promete que iria resgatar o povo de Israel do Egito. Eles iriam ficar 400 anos no Egito, mas Deus resgataria. Então aqui nós vemos Deus cumprindo essas promessas. Nós vemos o Deus eterno, imutável, se levantando para agir em favor do seu povo. A ênfase no levantar, no movimento de Deus, na ação de Deus em prol do seu povo. Nós temos aqui então as primeiras ações de Deus para a Páscoa.
Nós estamos numa série de Páscoa. E em Êxodo conta a primeira Páscoa, que foi a libertação da escravidão. E essa primeira Páscoa aponta para a verdadeira Páscoa, que é a libertação da escravidão do pecado em Cristo Jesus. E aqui então nós vemos Deus dando os seus primeiros passos. É as primeiras ações de Deus em prol da Páscoa, em prol da redenção, em prol da libertação. Então, nesse texto, diante dessa temática, o compromisso de Deus com o seu povo, essa temática é demonstrada em 4 pontos. Esse texto nos mostra, no primeiro momento, a aliança do Senhor com o seu povo. Em um segundo momento, Deus levantando um mediador. Em terceiro momento, ele nos explica como será a redenção. E por fim, ele deixa claro quem é o Redentor. E nós vamos caminhar em cada um desses 4 pontos agora. De maneira bem ilustrativa, eu trouxe essas figuras para deixar claro o que é o significado de cada um deles. Então, em primeiro lugar, o que nós temos? Nós temos a aliança. Olha aí comigo o versículo 23 a 25. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. O rei que é mencionado no capítulo 1 como um tirano, como aquele que levou o povo a amargar a vida, a dura servidão. Morreu esse rei, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus. A primeira coisa que o texto nos revela é o povo clamando ao Senhor. O povo em sofrimento clamou ao Senhor. Nós não temos na revelação alguma menção de um clamor do povo nos outros anos, nos 400 anos anteriores, aonde esse povo estava escravo ali. Mas nós temos a menção das Escrituras que após a morte então deste rei, o povo clamou ao Senhor. Como se chegando ao tempo de Deus cumprir a promessa, em paralelo com a vontade divina, a igreja, o povo de Deus começa então a orar e clamar ao Senhor por libertação. Isso é fantástico, a oração ligada com o plano de Deus. E o que é extraordinário é o que acontece logo em seguida. No versículo 24 diz que Deus ouviu o gemido do povo. Olha só, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus ouviu o gemido e ele se lembrou. É interessante quando a Bíblia traz alguns sentimentos humanos para Deus, porque Deus é Deus, Deus não precisa se lembrar, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Mas o texto está querendo dizer que Deus se atinou ao tempo. Ele sabia da promessa e chegou então o tempo da promessa. E ele então, lembrando-se da aliança, começa a agir. E é interessante que o texto usa o termo aliança. Meus irmãos, a base de tudo que nós estamos falando em Gênesis, por isso que a subtemática dessa série é da aliança, da escravidão à aliança. A base de tudo é a aliança de Deus com o seu povo. Compromisso nada mais é do que aliança. Compromisso é a aliança que Deus firmou, que Deus se comprometeu em estar e livrar o seu povo. Lá em Gênesis 15, um texto que eu pedi para os irmãos lerem em suas casas, nós vemos uma cena um tanto diferente, um tanto estranha, aonde Deus pede para Abraão separar animais. Ele dá a lista lá de alguns animais, ele pede, corta esses animais no meio. Que cena é essa? Recentemente eu li um livro antigo, um livro hebraísta, que fala sobre uma cerimônia de casamento. Naquela época, os casamentos se davam dessa forma: eles separavam animais, e então o noivo passava entre os animais, a noiva passava entre os animais, os pais passavam também entre os animais.
E então o casamento era concretizado. Antigamente esse era o ritual. Não era igual o nosso ritual, onde a noiva entra de branco, com véu e grinalda, numa marcha nupcial, e lá na frente trocam alianças. Isso é algo muito moderno, muito bonito. Naquela época, nas sociedades mais antigas, era algo um pouco mais grotesco para nós, ao nosso ver, cortar animais no meio e passar no meio. Mas o significado era que a aliança era uma aliança de vida ou morte. E se alguém descumprisse a aliança, iria morrer igual os animais estavam mortos. Porque a aliança é um compromisso eterno. Agora, em Gênesis 15, se você não leu, leia quando você chegar em sua casa, nós vemos que Abraão fez isso. Naquela época ainda chamado de Abrão. É difícil ler porque você, toda vez que vai ler o texto, você lê Abraão e não Abrão. Então naquela época ainda chamado de Abrão. Então ele pegou os animais e separou no meio. E sabe o que aconteceu? Logo depois de Deus prometer a descendência, de Deus prometer que iria libertar o seu povo ou os seus filhos da escravidão, Abraão dorme. E somente Deus passa por ele os animais. Se você observou o texto ao ler, você viu que apenas um fogo consumidor passou entre os animais. Por quê? Por que Abraão não passou? Meus irmãos, porque em última instância é somente Deus que pode manter a aliança firme. Essa aliança com Deus não é algo que o homem pode manter firme, porque Abraão certamente iria errar, como nós erramos no início, na introdução. Eu falei várias formas, várias coisas que nós nos comprometemos e nós descumprimos. E Deus sabia disso, que o homem é pecador, que o homem descumpre aquilo que ele promete. Então, Abraão não passou. Deus firmou a aliança com Abraão. E somente Deus tomou sobre si o juramento de vida ou morte. Por isso que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então Deus se lembrou da aliança. Ele se lembrou do seu comprometimento com o seu povo, independentemente do seu povo lembrar ou não. Isso que é fantástico, meus irmãos. Deus, ele é comprometido com o seu povo. Porque Ele é Deus. Porque Ele se compromete e não volta atrás. Por mais que hoje nós vemos um Deus tão humanista, as pessoas pregam um Deus que dá e toma, dá e toma, dá e toma, é tão inconstante quanto as próprias pessoas. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é eterno e imutável. E Ele se lembrou da aliança. E Ele não apenas se lembrou da aliança, mas ele se atentou. É fantástico essa palavra atentar, a atenção do nosso Deus sobre o seu povo, sobre nós. No Salmo 40, no versículo 1, diz que o salmista diz: esperei com confiança do Senhor e ele se inclinou para mim. Deus se atentando, Deus se inclinando para poder ouvir, para poder agir. Um Deus que, apesar da sua grandeza, está conosco. E então, no segundo ponto, no decorrer aqui da história, nós vemos então Deus dando um passo para a redenção. Ele escolhe um mediador. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a Deus aparecendo numa sarça ardente. A sarça ardente, sinal da presença do Senhor, é um dos símbolos que nós presbiterianos usamos como símbolo ou representação da nossa logomarca. Aqui no gasofilácio vocês podem ver, não é uma alface, é uma sarça. Então a sarça ardente representa o momento em que Deus chega para Moisés em santidade, em poder, e escolhe Moisés a ser o mediador dessa primeira libertação. Olha o que diz o texto: apacentava Moisés. Moisés estava aí, ele estava apacentando, ele estava trabalhando, um dia qualquer, um dia comum, apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse monte de Deus, Horebe, também é chamado em Êxodo de Monte Sinai, é o mesmo monte. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio na sarça. Um detalhe muito interessante, meus amados irmãos, que o anjo do Senhor, toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, quem está aparecendo aqui, o mensageiro do Senhor, é isso que significa esse anjo. O anjo de Yahvé, é essa expressão no original. Está aparecendo aqui Jesus Cristo. Há um consenso entre os estudiosos que esta pessoa, que este anjo do Senhor, que esse mensageiro de Yahvé, já é Cristo, o nosso Senhor, aparecendo e se revelando. Então nós temos aqui uma teofania do próprio Deus. Teofania é a manifestação de Deus, não por sonho e não por visão. É a manifestação física. A algumas pessoas Deus se manifestou fisicamente, e Moisés foi uma delas. Isso é uma honra imensa. Isso é uma honra imensa. Então ele apareceu numa sarça, e essa sarça ardia e não se consumia. E então Moisés, ele viu aquilo e foi: irei para lá e verei que grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava, ele diz: Moisés, espera aí, calma, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, aqui há um contraponto muito bonito nesse texto. Ao mesmo tempo que Deus está aparecendo a Moisés, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está aparecendo numa sarça, num pé de árvore, que não era lá daqueles mais bonitos, que estava ali pegando fogo. O Deus Criador dos céus e da terra está ali. Ao mesmo tempo Deus diz: Moisés, calma, o lugar que você está é santo. Aqui nós vemos que Deus, ele é tanto além de nós, como também ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que está conosco. Ele é um Deus grande, mas ele também é um Deus que está perto de nós. Ele é um Deus distante, além, grandioso, eterno. Isso nós chamamos de transcendência. Ele transcende a nós. Mas ele é também um Deus que conversa com homens, que se relaciona, que se importa, que se torna carne. Isso é imanência. É esse contraponto que nós estamos aqui. Ele está se revelando num arbusto, mas ele está dizendo para Moisés: esse lugar é santo. E então Deus continuou: não te chegues para cá. O versículo 6 agora, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto. Essa era a reação natural de todos aqueles que estavam diante de Deus. Isaías fez isso. Isaías, quando viu a glória de Deus, Isaías não foi teofania, foi visão. Isaías, quando viu a glória de Deus numa visão, ele caiu por terra e disse: ai de mim, porque eu sou pecador. Então, aquilo que o Danilo falou no início do culto, sobre o respeito ao se tratar com Deus, é totalmente plausível isso, porque Ele é santo, Ele é eterno, Ele está além de nós. E nós vemos esse respeito em todas as Escrituras. Nunca nenhum dos apóstolos falou ou chamou a Deus a não ser por Senhor, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, mas ao mesmo tempo Ele também é Pai. A gente pode chamá-lo de Pai, porque Ele se relaciona conosco. Isso é extraordinário, isso está implícito aqui. E então nós vemos Deus vocacionando a Moisés. Olha aí comigo o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está dizendo: Moisés, eu quero que você vá, que você seja esse mediador e que você opere
essa libertação do meu povo. Eu quero que você seja instrumento em minhas mãos. Mas Moisés, ao contrário de uma reação assim, sim Senhor, eu estou aqui, eu vou, pode contar comigo, eu estou pronto. Moisés não teve essa reação. Moisés, ao contrário, ele tentou se esquivar. E aqui nesse texto, ele pergunta a Deus, no versículo 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Já aqui Moisés mostra a sua fraqueza, a sua pequenez. No capítulo 4, que vocês vão ler em casa, a leitura para casa dessa semana é 4 até o 6. No capítulo 4 nós vemos Moisés tentando se esquivar de várias outras maneiras. Até falar que ele é gago, ele falou. E Deus se irritou com ele e diz, vai da varanda. Então Moisés está tentando fugir. E isso nos mostra, na verdade, a fraqueza do mediador humano. Se nós voltarmos a Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos que Moisés já tentou ser juiz sobre o seu próprio povo e fracassou. Ele já tentou ser libertador do seu próprio povo e fracassou. Ele matou um egípcio, ele era um assassino. Mesmo por boa causa, mesmo para defender um hebreu. Era um assassino. Isso foi um fracasso. Porque depois, quando ele tentou conversar com o seu próprio povo, o seu próprio povo questionou, quem te colocou como juiz sobre nós? Então nós vemos a fraqueza e também o pecado, a pecaminosidade e a pequenez do mediador humano. Isso só aponta para uma coisa, meus irmãos, é que Moisés foi um mediador temporário, e nós, então, depois de Moisés, precisamos de um novo mediador, e graças a Deus já veio. No final nós vamos aplicar nisso. E então Deus, ele pega e encoraja Moisés. Ele disse, versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, Moisés, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Na verdade, o que Deus estava querendo dizer é que quando o povo viesse até aquele monte, Deus iria se manifestar, e a manifestação de Deus iria ser uma ratificação, uma legitimação da mediação de Moisés ao seu povo. E assim aconteceu no capítulo 19, quando chegarmos lá nós vamos ver essa manifestação. Mas o grande ponto é, Deus encoraja dizendo, eu vou estar com você. E isso chama atenção, meus irmãos, para o próximo ponto dessa mensagem, que é a redenção. E nesse próximo ponto da mensagem, o que eu quero deixar claro aos irmãos, que a redenção não é feita por Moisés. Ao contrário, Moisés é um mediador humano, pecador, fraco, cheio de falhas. Mas quem iria operar essa redenção não era Moisés. Primeiro, no versículo 7, nós vemos o Senhor falando a Moisés em tom de certeza. Ele diz, certamente vi a aflição do meu povo. A primeira coisa que nós temos aqui é um Deus que vê a aflição do seu povo. No versículo 9, Deus ele também diz que vê a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então ele vê a aflição, mas ele vê também o que os egípcios estão fazendo. Ele vê a aflição do seu povo e vê a opressão, a tirania, para agir com justiça sobre aqueles. É muito interessante isso, meus irmãos, porque nós vivemos num país extremamente corrupto e muitas vezes nós questionamos, será que Deus está atento à corrupção? Será que Ele vê a opressão que os líderes, que os políticos, que os líderes da nação fazem ao povo? A resposta é, Deus vê. Deus está atento. Ele vê essas coisas, ele vê a aflição do seu povo, ele vê a opressão dos corruptos, e ele virá com justiça. Mas o texto continua dizendo que Deus não apenas vê, mas o Senhor também ouve. Olha o versículo 7, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, dos seus opressores. Deus ouviu o seu clamor.
Deus ouviu a oração. Quantas vezes nós oramos com aquela falta de fé cética? No final, quando falamos amém, o nosso coração cético, humano, pecador, se pergunta: será que Deus ouviu? A gente espera ter calafrios para pensar que está subindo, e às vezes não. Deus sempre ouve as nossas orações. Ele ouve. O texto está dizendo, Ele ouviu o clamor do povo. O texto continua dizendo que Deus conhece o sofrimento do povo. Deus não apenas vê e ouve, mas Ele conhece, Ele tem conhecimento, ciência. É interessante que o verbo conhecer no hebraico, ele é muito mais profundo do que meramente um conhecimento de pensamento. É mais uma experiência, uma vivência. E claro, a gente pode entender que Deus conhece sim o nosso sofrimento, porque Cristo sofreu. E isso está muito claro lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2 de Hebreus. Todos esses textos dizem que Cristo sofreu, Ele foi tentado. E Ele sabe os nossos sentimentos de fraqueza. Ele conhece. Ele sabe o que você chora. Ele foi tentado igual. Ele sabe o que é essa experiência humana. Ele sentiu angústia e dor de morte. Então, no versículo 18 nós vemos uma expressão, não um versículo que a gente está estudando hoje, mas só para refletir na expressão que aparece lá, o texto diz: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Então Ele ouve, Ele vê, Ele conhece, mas Ele nos encontra. Ele encontra o seu povo. É Deus que nos encontra e leva para perto dele. E então, o versículo 7 ou 8 continua dizendo: por isso desci, a fim de livrá-los. Olha que coisa fantástica isso aqui, meus irmãos. Deus, na sua glória eterna, descendo. Ele desce. Ele vem à terra. Isso é redenção. Por mais que aqui na Páscoa, na primeira Páscoa, aqui em Êxodo, ainda não temos o próprio Cristo encarnado, mas nós já temos Deus descendo. E então na segunda Páscoa Deus desce, definitivamente Ele desce como homem, Ele se encarna, Ele se humilha, Ele se esvazia, Ele desce da glória. Isso é redenção. Ele descendo da glória em nosso favor. E Ele desce para quê? Para nos livrar. Ele desce para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra boa. E Ele desce então para levá-los à terra boa, à terra ampla, à terra que mana leite e mel, a terra prometida. Claro que a nossa terra prometida não é Israel, não é a Palestina, não é o Oriente Médio. A nossa terra prometida é a eternidade, é os céus, é a nova Jerusalém, que Cristo desceu para poder nos levar para lá. Isso é redenção. E por fim, meus irmãos, o último ponto é o Redentor. Então nós vimos a aliança, nós vimos o mediador humano, falho, nós vimos qual é a redenção que Deus opera nesse texto, mas agora eu quero finalizar com o Redentor. Porque talvez esse seja o ponto mais importante desse texto. E por isso eu peço que você preste bastante atenção agora. Muita atenção mesmo. Dobre a sua atenção. Porque esse é o ponto mais significante desse texto. Moisés pergunta a Deus. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés está preocupado com uma coisa que era lógica naquela época. O povo de Israel estava diante de uma nação que tinha vários deuses. Tinha Ra, tinha, entre outros, Anubis, o deus da morte, os deuses do Egito aí, que vocês devem conhecer na mitologia. Então existiam vários deuses com vários nomes conectados ao poder daquele Deus.
Então Moisés pergunta: qual que é o seu nome? O Senhor é o Deus dos meus pais, mas qual que é o nome do Senhor? Então Deus vira para Moisés e disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O que está aparecendo aqui é o nome Yahvé. Eu sou, essa expressão traduzida em português é escrita em hebraico num tetragrama, aonde nós vemos 4 consoantes, como está aí nessa imagem que eu trouxe hoje: Y, H, W e H. Claro que não são esses os nomes das letras em hebraico, mas seria esse tetragrama que está aparecendo aí. E Deus ele está dizendo o seguinte: o meu nome é Yahvé. Yahvé significa o quê? Aquele que existe, um único autoexistente. Eu sou o que sou. Deus está dizendo: eu existo, eu sou o único que existe, e todas as coisas existem só porque eu existo e eu sustento todas as coisas. É isso que está explícito no nome de Deus. Essa é a revelação da grandiosidade do poder de Deus. Deus está dizendo: eu não preciso te dar um nome, simplesmente eu sou o que sou. Eu sou o único que existe. Tudo que está existindo, tudo que vocês dão nome, só existe porque eu sou. Porque eu sou Deus, porque eu sou todo-poderoso, porque eu sou eterno, porque eu sou imutável, porque eu existo por mim mesmo e não preciso de ninguém para existir. Porque antes de todas as coisas eu era. E existo para sempre, e sobre a minha mão está todo o poder e toda a glória. É isso que Deus está dizendo aqui para Moisés. Moisés, esses deuses aí do Egito, Ra, Anubis e por aí vai, porque eu vou pilhar daqui a pouquinho nas 10 pragas. Esses deuses aí, Moisés, não são nada. Eu sou o único que sou. Somente eu sou o Senhor. É fantástico, meus irmãos, para aqueles que estudam bastante as filosofias da época e da nossa época, uma das primeiras perguntas para toda ciência e para toda filosofia é: o que é o ser? Talvez você já tenha até escutado uma frase: ser ou não ser? Eis a questão. O que é o ser? Como as coisas são? E Deus está respondendo muito antes de Platão, muito antes de Aristóteles: eu sou. As coisas existem porque eu sou. Eu sou o único que existe de maneira autossuficiente. E tudo existe porque eu sou. Muito antes de qualquer nível filosófico e científico humano, Deus já diz: eu sou. Isso é fantástico. E então, nós temos uma ligação extraordinária no Novo Testamento, que aponta para Cristo Jesus. Lá em João, no capítulo 58, olha isso, a Bíblia comigo. João, capítulo 8, versículo 58. Jesus está fazendo um apelo à crença nele. Ele está apelando aos seus ouvintes: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer de seus pecados. O salário do pecado é a morte. Só eu posso perdoar pecados, só eu posso resgatar. E olha só o que Jesus fala nesse texto. É um texto extraordinário. João capítulo 8. Na verdade, eu estou um pouquinho antes do 58, versículo 24. Olha o que Jesus disse: por isso eu vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora olha o versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Jesus está dizendo que Ele é Yahvé, que Ele é Deus, que Ele é o eterno existente, o autoexistente, o que criou todas as coisas. Antes de Abraão, Jesus já existia. Antes da promessa, Jesus já existia. É isso que Jesus está dizendo. E isso é colaborado com o texto de Colossenses, quando Paulo está falando de Cristo Jesus. Vamos lá para Colossenses. A partir do versículo 16, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Encontraram? Pois nele foram criadas. Nele aqui é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se Jesus, meus irmãos, Jesus é o eu sou. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de toda a criação. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove Deus que nele, Jesus, existisse toda a plenitude. E aí nós temos a redenção que nós estamos falando nesse texto. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E na continuação do texto vai falar: e nós que éramos inimigos, fomos também reconciliados. Meus irmãos, ele é o Redentor, ele é o que é, ele é o Criador, e ele também é o Redentor, por meio do seu sangue. Nele, toda a plenitude subsiste. Fantástico. Já caminhando para o final, meus irmãos, eu quero destacar algumas implicações para depois aplicar. Estamos finalizando. Primeiro, meus irmãos, e eu espero que eu tenha deixado claro nesse sermão, porque essa é a parte mais importante de tudo que eu falei aqui. A libertação de Israel do Egito aponta para Cristo e para a redenção da nova aliança. Fiz questão de ler um texto na ceia. A nova aliança. Ainda no Antigo Testamento, a aliança tinha que ser renovada de tempos em tempos. Foi feita com Abraão, teve que ser renovada com Moisés, lá no Sinai, nós vamos ver essa renovação. Depois foi renovada com Davi, mas então veio a nova aliança. E a nova aliança não precisa mais ser renovada, porque ela é feita de uma vez por todas. Porque ela é a aliança perfeita. Porque ela é a aliança feita pelo Salvador, pelo próprio Senhor, pelo seu sangue. Outra coisa, meus irmãos, o mediador humano Moisés, com suas falhas e fraquezas, nos mostra a necessidade de outro mediador, Jesus Cristo. Moisés, ele não era capaz de ser o mediador perfeito entre Deus e os homens. Moisés tentou fazer isso, mas ele errou. Nós vamos ver alguns erros dele, como bater na pedra e não falar a pedra, e por isso ele nem entrou na Terra Santa. Mas nós temos um grande mediador, o único, aquele que diz que somente por eles ninguém vem ao Pai se não for por mim, o único nome que é capaz de nos levar a Deus. E vocês querem entender na prática o que significa essa mediação de Jesus? Significa toda vez que você ora dizendo em nome de Jesus, você não tem autoridade nenhuma de orar a Deus sem ser em nome de Jesus. Se você ora em seu próprio nome, já vi isso acontecer, é lixo a sua oração, não serve para nada. A oração só chega a Deus porque ela é em nome, conforme a mediação de Cristo Jesus. Ele é o mediador, é o único mediador. Outra coisa, outra implicação, que a salvação do seu povo, em última instância, depende apenas do Senhor. É o Senhor que vê, é o Senhor que se levanta, é o Senhor que age, é o Senhor que ouve, é o Senhor que desce, é o Senhor que livra, é o Senhor que leva para a terra. É o Senhor.
Nós cremos que é o Senhor. Nós não somos salvos porque somos bons, apenas pela graça do nosso Senhor e Salvador, porque Ele se comprometeu a agir em nosso favor. Favor é graça. E então, uma última implicação é que o Deus Yahvé, vocês sabem o que significa isso? Não precisa das suas criaturas. O termo diz que Ele é autoexistente. Ele não precisa de nós. Ele não é um Deus grego que, se os homens pararem de adorar, Ele deixa de ser Deus. Ele é Deus, independentemente de nós. Mas mesmo não precisando de nós, Ele nos amou. E Ele firmou um compromisso de aliança conosco. Meus irmãos, não há graça, honra e glória maior. Às vezes a gente está procurando glória na aceitação, glória no outro, glória no dinheiro, glória no sucesso profissional, glória na comodidade da vida, glória em várias outras coisas. Mas não há graça, não há honra, não há glória maior do que ser aceito e amado pelo Senhor. Então, meu irmão, em primeiro lugar, agradeça. Eu acho que essa é a principal aplicação de hoje. A gente não é nada, meus irmãos. Nós somos pecadores e falhos. Salmo 90 fala o quão pequeninos somos diante da glória do nosso Deus. Como a erva que de manhã nasce, floresce e à tarde murcha e seca. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor, Ele desce para nos salvar. Essa gratidão. Meu irmão, faça com que a gratidão permeie a sua vida. Para de reclamar. Agradeça mais. Não reclame das coisas. Você tem a vida eterna. Faça com que a gratidão faça com que você venha ao culto. A gente não é bom com compromisso. Se a gente tentar nos comprometer por puro legalismo, formalismo, pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. Mas quando a gente deixa a gratidão nos mover, nós temos prazer de vir ao culto. Nós temos prazer de servir nos nossos ministérios. Nós temos prazer de doar ofertas para o sustento da casa e para missionários que estão lá fora. Nós temos prazer de abrir as nossas casas para a obra do Senhor. Nós temos prazer de ir num vizinho, engolir a vergonha e ir num vizinho, ir num amigo para falar de Cristo e do seu amor. Então agradeça em nome de Jesus. Outra aplicação é segurança. Eu acho que saber, não acho, tenho certeza, do compromisso de Deus para conosco, gera em nosso coração uma segurança tão grande, uma paz enorme, em que mesmo sendo pecadores e falhos, mesmo nós não cumprindo o nosso papel diante de Deus, muitas vezes nós não vamos cumprir, mas Ele continua sendo fiel, mas Ele continua nos amando e cuidando de nós. Isso nos traz segurança e nos ajuda a perseverar. Nós também precisamos mudar o entendimento, mudar as nossas atitudes, principalmente no quesito compromisso. Tendo Deus como um grande exemplo de compromisso, aquele que firma um compromisso e não o desfaz. Nós precisamos honrar mais os nossos casamentos, nós precisamos honrar mais as nossas amizades, nós precisamos honrar mais os nossos votos que fazemos diante de Deus, no batismo ou em qualquer outra cerimônia. Precisamos, meus irmãos, não com o intuito de sermos aceitos com Deus, a motivação é a gratidão, já falei sobre isso. Nós precisamos mudar o entendimento do que é compromisso olhando para Deus, aquele que não é homem para mentir. Mas também, meu irmão,
tudo que nós falamos hoje tem a belíssima aplicação da humildade. Apesar de Deus ser um Deus perto, um Deus que se relaciona, um Deus imanente, um Deus que se envolve com o seu povo, Ele é Deus. E nós nunca podemos ter a prepotência de nos achar igualdade com Deus. Talvez seja esse o sentimento que o Danilo tentou expressar no início. Eu vi uma frase, dessas frases de efeito de Facebook, às vezes é até bom a gente meditar nessas frases, né? Que é mais ou menos assim: se essa geração cristã falasse menos, eu declaro, e falasse mais, eu me arrependo, eu me humilho e eu me submeto, o Evangelho seria diferente no nosso país. Se humilhe, se submeta em nome de Jesus. Claro, meus irmãos, tudo que nós falamos é para gerar confiança e fé. Creia nesse Deus que se comprometeu contigo por meio do sangue da nova aliança. Creia nesse Deus que cumpre o que prometeu e que age em todas as coisas para o nosso bem. Confie. Mas por fim, uma última aplicação: se disponha. Nós vemos na humanidade de Moisés, e nós não temos direito nenhum de julgar a Moisés. Quem somos nós? Moisés viu a Deus face a face. Mas Moisés, ele tentou fugir. Vários outros personagens da Bíblia tentam fugir do chamado do Senhor. Jeremias é um exemplo, dizendo: eu não passo por uma criança. Mas sempre Deus fala: eu estarei com vocês. E assim também Ele disse quando nos mandou ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Ele diz: e eis que estarei com vocês. Meus irmãos, se disponha. A obra de Deus está aí. Nós temos muita coisa para fazer. Não fique parado, se disponha. Deus está chamando. Seja um instrumento na mão do Senhor. Nós somos apenas agentes. Não somos nós que fazemos a obra, é Deus que faz a obra. Somos meros agentes, mas Ele quer que a sua igreja seja instrumento em sua mão. Então, se disponha a servir com compromisso e com responsabilidade. E acima de tudo, com gratidão. Por sua cabeça.